O tio Yonuruata, de Ion Crianga. Era em 1857, quando a União fermentava em Iași. Os boiardos moldavos liberais, tais como Kostaki Ormuzaki, Kolganitchano e outros, acharam por bem chamar à Assembleia também alguns camponeses de maior representatividade, um por cada departamento, para tomarem também eles parte na realização deste grandioso e nobre ato nacional. Quando os camponeses chegaram a Iași, os boiardos cotizaram-se e enfeitaram-nos bem e vestiram-nos por igual com vestimentas de feltro brancas, adornadas com sotaches e barretes de pelos novos, de modo que os camponeses estavam admirados de tanta fartura. Depois diz-se que teriam confiado a um dos boiardos a tarefa de lhes dirigir a palavra, para lhes explicar o escopo do seu chamamento a Iași. Homens bons, sabeis para que fostes chamados aqui para o nosso meio? Disse o boiardo com afabilidade. Havemos de saber, senhor, se nos disser, respondeu com timidez um camponês mais velho, coçando-se na cabeça. Pois eis para quê, homens bons? Há centenas de anos que duas terras irmãs, cristãs e vizinhas, a nossa Moldávia e a Valáquia ou Munténia, de que provavelmente já ouvistes falar, se dilaceram e se comem uma à outra, para inteiro ódio e morte do povo romeno. Terras irmãs e cristãs, disse eu, homens bons, pois assim como nos persignamos nós, moldavos, do mesmo modo se persignam os nossos irmãos da Valáquia. A altura, a fala, a comida, o vestuário e todos os costumes que nós temos têm-nos precisamente iguais os nossos irmãos montenos. Terras vizinhas, disse eu, homens bons, pois que tão somente o riacho Milkov, que passa em Fokshan, as separa. Vamos secá-lo num instante e façamos a Santa União, isto é, a união fraternal, desejada pelos nossos antepassados, que eles não puderam fazer nas circunstâncias adversas de então. Eis, homens bons, que tarefa cristã e formosa havemos nós de fazer. Basta que Deus nos ajude. Entendestes, por favor, homens bons, para que vos chamamos. E se tiverdes alguma coisa a dizer, não vos arreceeis. Falai sem rodeios, à maneira moldava, como a irmãos que nós vos somos. Por isso, nos reunimos aqui, para que nos iluminemos uns aos outros, e Deus nos ilumina todos, como Ele achar melhor. Entendemos, Senhor, assim há de ser, disseram alguns camponeses mais envergonhados. Pois se não souber o Senhor o que vai pelo mundo, nós, os camponeses da rabiça do arado, é que havemos de saber o que é o bem e o que é o mal. Mas eu, para falar com franqueza, Senhor, não entendi. Dizem que disse com ousadia um dos camponeses chamado Yonuruata. E depois, mesmo que também nós percebamos alguma coisa, quem olhará para o que nós dizemos? Como diz o ditado, Senhor, o camponês, quando anda, faz barulho com os pés. E quando fala, fala muito forte, forte e sem sentido. Perdoa a honrada face de Vossa Senhoria. Eu calculo que este trabalho se podia fazer sem nós, pois, na verdade, nós sabemos manejar a enxada, a ceitoira e a foice, mas se Vossas Excelências manejam o aparo e, quando querem, sabem fazer do branco preto e do preto branco, Deus deu-vos a dádiva do entendimento para que nos aconselheis a nós, o Zé Povinho. Mas não, homens bons. Já passou aquele tempo em que só os boiardos faziam tudo nesta terra e exprimiam-na conforme lhes apetecia. Hoje, todos, desde o bispo até à raia miúda, devem tomar parte nas necessidades e na felicidade da terra. Trabalho e ganho, deveres e direitos para todos igualmente. Falou-lhes depois o boiardo sobre a origem dos romenos, como e por quem foram eles conduzidos até estes lugares, sobre os sofrimentos deles e como chegaram a ser separados e disseminados por outros países. E dá-lhes exemplos dos mais variados, como o feixe de ramos compridos e delgados, com os touros tornados inimigos e, enfim, bem forceja o pobre cristão com todas as suas forças por fazer compreender quais são os frutos benéficos da união, recordando-lhes que sempre, para a união de todos, também a Santa Igreja reza todos os dias, mais precisamente há 1850 anos. Então, homens bons, creio que agora percebestes. Está tudo percebido o melhor possível, Senhor, responderam todos. Deus vos ajude em tudo o que for bom. Mas eu ainda não, Senhor, respondeu o tio Yonuruata. Deus me perdoe, tio Yon,
Mas vossa-mecê, pelo que veja, é um pouco duro de cabeça. Vá, venha comigo ao jardim para eu fazer com que perceba melhor. Tio Ion, vê além no meu pátio aquele pedregulho grande. Vejo, senhor. Faça-me o favor e traga-o para aqui para junto de mim, disse o boiardo, que agora estava sentado numa poltrona no meio dos camponeses. Peço perdão, senhor, mas não vou poder, que aquilo é um peso a sério e não uma brincadeira. Tente e veja. O tio Uruata vai e tenta levantar o pedregulho, mas não pode. Vá lá também você, tio Basílio. Você, senhor Ilia, e você, senhor Pandelaki. Enfim, lá vão os 3, 4 meses, deslocam o pedregulho do sítio, levantam-no aos ombros e transportam-no para junto do boiardo. E, homens bons, vedes? O tio Ion foi e não pode fazer sozinho o trabalho. Mas quando foram mais alguns para ajudar, o trabalho fez-se com grande facilidade. O peso deixou de ser o mesmo. É como diz a canção. Onde há só um, não há força. Na necessidade e no sofrimento. Onde há muitos, a força cresce e o inimigo não avança. Assim é com a união, homens bons. Acreditam os senhores que se Deus ajudar a Moldávia e a Valáquia a unirem-se, havemos de ficar só por aqui. Os nossos irmãos da Transilvânia, Bucovina, Bessarábia e os da além Danúbio, da Macedónia e de outras partes do mundo, quando verificarem que nos damos bem, também eles se vão alegrar e nos vão amar e nunca mais os inimigos se atreverão, pelos séculos dos séculos, a meter-se com os romenos. Depois, os nossos irmãos de sangue, franceses, italianos, espanhóis e portugueses, de que estão à espera. Em qualquer ocorrência, Deus nos livre, estão prontos a verter o seu sangue por nós. A união faz a força, homens bons. Agora creio que perceberam tudo tintim por tintim. Só eu, perdoe-me, Vossa Excelência, senhor, ainda não percebi bem, respondeu o tio Uruata. Como é possível isto, tio Ion? Aquilo que lhe expliquei até uma criança eu poderia entender. Pois claro, senhor, responderam os outros. Tio Ion, disse agora o boiardo, já perturbado com tanta fadiga, explique vossa-mecê, por palavras suas, o que entendeu e o que não entendeu desde o princípio da conversa e nós vamos ouvir. Pois, senhor, não se zangue, mas do falar ao fazer vai uma grande distância. Vossa Excelência, como qualquer boiardo, apenas deu ordens para nós trazermos o pedregulho, mas não meteu o ombro juntamente connosco para o trazer, como há pouco nos dizia de que agora em diante toda a gente tomaria parte nos encargos, desde o bispo até ao Zé Povinho. Bom seria que assim fosse, senhor, pois uns fugirem à guerra e outros correrem à esmola, parece que não vem lá muito a propósito. Agora, quanto ao seu Penedo, eu percebi isto, que até agora nós, os camponeses, trouxemos aos ombros cada um uma pedra maior ou mais pequena, mas agora somos chamados a trazer em conjunto, ainda nós, o povinho, um rochedo aos nossos ombros. Queira Deus, senhor, que seja de outra maneira, porque a mim, pelo menos, não me há de parecer mal. Ao ouvirem estas palavras, os outros camponeses começaram a encolher os ombros, a olharem demoradamente uns para os outros e a dizerem: olhem, talvez o Uruata tenha razão. E o boiardo, tomando isso como piada, engoliu a pílula e meteu a viola no saco.